Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde discutimos as paranoias do fenômeno humano. Eu sou Juliana e que a luz do conhecimento vos ilumine. Bilu chamou aqui. Nossa Senhora! Meu nome é Rafael e não vou na igreja. Não. Meu nome é Fernando e eu tenho um coração de pedra. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu sou. Então, pera lá. Você também tem um Meu nome é coração de Fernando e eu tenho... 2 corações de pedra. Olha. Agora sim, Não, falta de um, tem 2. Jesus endireitou. Meu nome é Fernando e eu tenho 3. Então hoje a ideia é a gente continuar o episódio que a gente gravou sobre religião, mais especificamente assim, o pentecostalismo, né? Então a gente falou um pouquinho sobre como é que foi a vinda para o Brasil e como é que teve tanta popularização, né? Por que o Brasil adotou tanto o lado... Se solidificou, né, no Brasil. Se solidificou tanto no Brasil. E nosso querido Fernandinho fez uma pesquisa muito aprofundada em campo. Lembrando que quando a gente fala pesquisa, não quer dizer que ele colocou Google pesquisar crentes, né? Ele fez Ele também fez isso, mas... e faz parte. Mas Mas é um trabalho de lado acadêmico. Né? científico, exato. É um trabalho científico, com uma metodologia específica de trabalho qualitativo, né? Então, explique para os leigos, Fernando. Quando eu digo leigos, é eu e Juliano. O que você fez? A ideia é... Assim, alguns dos conselhos do histórico do pentecostalismo foram falados no último episódio, né? Então, quem quiser entender exatamente como que chegou nessa parte em que a gente vai falar, assista o episódio anterior. Mas a ideia era analisar essa instituição, porque ela é uma instituição que hoje já até é mais comum, mas era quando estava iniciando, se propagando muito no Brasil, essas igrejas denominadas apostólicas. Então eles começam a trazer muito uma questão judaica, bem entre aspas, pro cristianismo, né? Então começa a aumentar esse sincretismo religioso. O que é sincretismo? Que é a mistura de tudo, né? Ótimo. Você fica se apropriando de religiões alheias para beneficiar a sua própria. E só uma coisa, quando que você fez a pesquisa? Para o pessoal saber. Olha, eu tive a ideia em 2014. Caraca, Bastante tá entrando tempo na atrás, faculdade. hein? Da faculdade. Daqui a pouco 10 anos, Daqui a então. pouco 10 anos. Aí eu tive essa ideia, aí teve umas paradas da hora de ser barrado por ser uma pesquisa criticando o cristianismo e claramente expressa dessa forma. Tem uma certa universidade presbiteriana que dá dessas. E essa pesquisa, quando ela começou com uma iniciação, virou TCC, então eu estudei isso e escrevi sobre isso de 2014 a 2018. Então, um dos artigos que ele foi aprovado por todos os pareceristas de uma determinada revista Qualis A1, então a mais, né, com peso internacional, sei lá o quê, foi aprovada sem revisão nenhuma. Todo mundo falou assim, isso é praticamente raro de acontecer, todos leram, falaram tudo maravilhoso, só pode publicar. Tudo certinho, falaram não. E A aí, universidade falou. que é a dona da revista e tal. Falou não. Aí por quê? Não vai poder passar. Mas por quê? por quê? Porque não vai poder. Por quê? Vai dar não. Não vai dar não. Aí você fica, vamos fazer o quê, né? E aí tudo isso, entre as questões de mudança de área de trabalho, fui abandonando esse tema. Já mandar pra revista da PUC só de birra. Em vez de Fernandinho virar o pastor, não é pastor, né? Como que é o nome? Ele resolveu virar um cientista. Essa foi a mudança. Não, tô falando de mudança de pesquisa, né? Fui pra neurociência e saí da psicologia social. Desistiu de vez. Desisti. E a ideia era olhar isso como uma possível quarta onda, só que aí essa minha orientadora foi falando, isso é muito amplo, né? Então seria quase um doutorado. Pega um recorte, o recorte vai analisar de uma forma bem específica uma dessas instituições, que era uma das mais relevantes, e competia de quase igual para igual com a... Igual para igual também exagero, mas estava ali junto com a Universal, quando começou a construir esse Templo de Salomão, que aí a Universal começou a colocar... O Edir Macedo começou a ter barbona, usar coisas judaicas. Nossa, o Edir Macedo meteu dessa? Meteu dessa, Eu não lembro disso, cara. E aí ele... Tanto que
o apóstolo dessa igreja, ele veio da Universal, né? Ele Entendi. descende da Universal para abrir a própria igreja. Bem, Só uma dúvida. Então, assim, você achou que ia ser uma quarta onda naquela época. E hoje em dia, você... eu não leio mais sobre, então eu não sei o que eles estão dizendo. Hoje em dia deve estar na 8ª onda, cara. Não, Não, Tem mas boneco você voodoo hoje da em dia igreja. entende como se tivesse sido uma quarta onda mesmo? Para mim, sim. Sim. Porque é aquilo, a gente já tá na quarta revolução industrial, só que como a gente faz parte da história, a gente não percebe, né? Com inteligência artificial, etc. É fácil a gente olhar para trás e falar, ó, tem uma revolução ali, mas é difícil a gente ver essa revolução acontecendo enquanto a gente presencia. E o neopentecostalismo, vamos chamar assim clássico, o neopentecostalismo clássico, que é meio redundante, que é neo e clássico, né? Mas ele... Tipo, o Neo da Matriz. O que não é redundante na religião, um pouco estranho. E aí ele... O foco dela era essa teologia da prosperidade, essa questão de você dar o dízimo e você vai ter bênçãos, etc. Mas não tem nada de questão judaizante, né? Então eles não só apropriam de símbolo, mas de princípios e de feriados judaicos. Então eles comemoram o Ano Novo Judaico, eles comemoram festa judaica, eles comemoram a Páscoa judaica. Eles vão comemorar como se fossem judeus. Então, tipo... Nossa, eu já vi igreja evangélica que, tipo, chega na período da Páscoa, eles não comemoram Páscoa, eles comemoram o Pessah lá, que é o tipo, tem uns nomes assim. em hebraico. O que será que o judaísmo, assim, acha? Pensa aí, né? Então, pensa disso. Nossa, mano, eu acho que É eles uma odeiam, dúvida velho. minha, Eles assim. devem Não, eu ficar tinha putão, mandar um jiu-jitsu. Pergunta pra Thalia. Pergunta pra Thalia, é isso mesmo. Judias que eu conversava com elas na Sofia graduação. E aí eles falavam exatamente sobre isso, de que, mano, vai ser apropriação total, né? Porque não é tipo, cara, eu gosto dessa cultura e eu Deixa faço eu parte. valorizar. Não, eu deturpo. Né? Então ele não faz exatamente igual. Ele só se apropria daquilo e faz da forma que ele se beneficia. Então é você tirar todo o significado daquele feriado, todo o significado daquelas roupas, daquele costume. Então é um sincretismo, é o que o cristianismo faz desde sempre, né? Ele pega tudo, deturpa e se apropria como se fosse dele, né? Que nem corpos de indígenas e negros ao longo da história. E aí a ideia era analisar, não era essa instituição que eu queria em si, eu queria ver de uma forma geral, a ideia era muito mais um discurso, era entender o discurso do líder religioso e como que como que as pessoas iam aderindo. Seria mais como uma relação de autoridade, né, dentro de uma instituição religiosa. Você quer meter o nome no meio ou você prefere manter o anonimato? Porque a gente já falou da Universal, então eles já vão odiar a gente de qualquer forma. Cara, vamos falar o nome, porque se eu for mostrar as paradas que eu peguei, vai estar a cara das pessoas. Então, eu tava pensando qual que foi. Foi a bola de neve, foi a quadrangular, foi a lagoinha, tem as top conheço 10 bola ali. de neve. Não, tem as top 10 destruidoras de Sabe saúde qual que mental. é o problema rapidão, assim, saindo do rolê, mas sabe qual é o problema do nome Bola de Neve? Que toda vez que eu ouço o nome dessa igreja, eu lembro daquela música péssima de verão, que é aquele Eu Sou Bola de Fogo, o calor tá de matar. Tá de quebra-barraco. Aí toda vez que Saudade. eu vejo, eu falo, gente, será que eles cantam? Exato. Alguém ligou pra mim. Essa mesmo. Aí toda vez que eu olho escrito, eu falo, gente, será que eles tocam funk lá dentro? Então é algo que sempre vem na minha mente. Não, assim, um bagulho que eu péssimo achava, nome. um bagulho que eu acho bizarro é que tem. Eu demorei muito tempo pra entender que, por exemplo, aquele peixinho que se gruda no carro é coisa de crente. Porque tem uns bagulho que é muito tipo. Nossa, isso até eu sabia. Então, eu não sabia, porque eu via um monte de carro e tinha os carros com o peixinho grudado lá, eu ficava, porra, mas essa merda aí. Mas sabe qual é a história do peixinho? É mó legal. Não sei qual que é esse Porque peixinho. o- Multiplicou? Também. Eu achei que era fertilidade. Ah, é porque peixe é fértil pra caralho, né? Eles têm um vado de 5 mil ali e 3 sobrevivem. Não, é porque o peixe ele tem toda uma questão, tanto na cultura judaica quanto na questão bíblica com Jesus, mas quando o cristianismo ele era verdadeiramente perseguido, quando ele se inicia, que os cristãos eram mortos de verdade e tal, pra você saber quem era um cristão ou não, você pegava tipo um galho, fazia na areia tipo um semicírculo, aí ele completava com outro semicírculo e formava o peixe. Então era uma forma de comunicação e identificação de pessoas. Então, nessa época existia perseguição de cristão. E aí era uma forma que foi tipo um símbolo, né? Que eles tinham uma identificação. Porque as igrejas, elas estão dando formas de, tipo, fazer justamente essa coisa de, eu vou te dar um símbolo pra você encontrar os seus iguais, né? Então, o peixinho no carro,
Várias igrejas vendem, tipo, adesivo de carro também, e o símbolo deles não lembra um bagulho religioso, Eu propriamente trouxe o dito. adesivo aqui, tá? Se então. quiser colar na porta da sua casa. Colo, pode deixar, vou colocar aqui nem o sangue de carneiro. Mas assa carne e chama nós. Pode deixar, com certeza. Ele convida até a morte. Vai levar seu primogênito. Exato, traz o primeiro filho aí. Aí, nossa senhora. Meu Deus, que pesado. Nossa. Ai. Mas justamente pra isso, pra ter essa coisa de, tipo, se encontrem, sabe? E mostrar pra todo mundo quem você é. Tipo, pra todo mundo não, né? Porque eu acho que é mais pra quem identificaria esse tipo de símbolo. Mas porque tem, o Fernando vai saber, tem a igreja, eu gosto de bater nessa porque essa me tem um ódio particular, mas a da Lagoinha, por exemplo. Também tem. O símbolo deles é tipo uma pomba virada pra baixo, assim, dando um rasante. Parece muito uma cruz virada pra baixo, tá ligado? Será que é um sinal? É muito bizarro você ver o símbolo deles, que eu falo, gente, é o anticristo, cara, como é que vocês estão percebendo? O símbolo deles é literalmente uma pomba virada pra baixo, sabe? Uma cruz invertida. É tipo o diabo das meninas superpoderosas, É? que ninguém percebe quem Exato. ele é, né? Tipo... É tipo isso mesmo. Enfim, divergimos bastante. Não é diabo mesmo. Vamos voltar. Guilherme Briggs é muito bom. Então a ideia era analisar essa instituição em específico porque ela começou a se tornar... Era o que era possível dentro de uma iniciação científica foi quando começou tudo isso, né? E aí na iniciação científica, assim, eu vou falar do todo, tá? Então a iniciação científica eu visitei e fui analisando toda a liturgia, o que acontecia. Com os anos eu fui tentando entrevistas, conversando, fui ameaçado de morte, já me chamaram num canto me revistar inteiro. E eu tenho isso em áudio, seus cuzão, vocês não podem nem me processar, seus otários. Porque eles não sabiam que eu tava gravando. Os malucos chegaram no Fran e falaram, você tá a fim de encontrar o senhor mais cedo? Não, foi foda. Ficar a linha direta aí com Deus. Realmente achei que ia morrer. E tipo... Você ainda tentou fazer as entrevistas, então, só que... Então, eu sempre fui muito confrontativo, né? Então, me ameaçou de morte, foi aí que eu comecei a ir quase todo dia. Falei, então bora, vamos ver quem morre primeiro. Com certeza seria eu. Não, se eles te ameaçarem de morte, você tem que dar uma de Obi-Wan, tá ligado? Mas Se você me naquela- matar, eu vou me naquela tornar época- mais forte do que vocês podem imaginar. Só que naquela época eu não tinha pego pela vida, então foda-se. Não que eu tenha hoje, mas tudo bem. E aí... E aí, então, e a igreja foi me barrando de diversas formas, por que será? Mas então, e o que acontecia? A principal pressuposto teórico que a gente pegou foi, inicialmente eu chamei de teatralidade, eu levei um esporro de um cara da banca, porque na definição que ele era ator também, trabalhava no teatro, ele falou, mano, teatro não é isso é só um espetáculo, mas não necessariamente tem toda a questão do teatro, que é Não tem arte. que é uma arte, etc. Tanto que as outras pesquisas eu deixo de usar o termo teatralidade, uso espetáculo e magia. Porque realmente não é um teatro, né? É um espetáculo. E aí a ideia foi olhar esse espetáculo, por isso que eu não vou usar o termo teatralidade, essa questão da magia e da autoridade. Então, como a gente falou no último episódio, o que a gente percebe conforme os anos vão passando, as pessoas vão tendo mais, não só mais informação, mas mais acesso ao diferente, seja pelas redes sociais, pela internet, seja lá o que for. E as pessoas começam a se tornar menos intolerantes, né, em relação ao diferente. Por mais que a gente tenha hoje, atualmente, uma polarização política, as pessoas já não são mais obrigadas a seguir a religião dos pais só porque sim. Ou a seguir a religião do Estado só porque sim. Eu conheço famílias que discordariam Então, dessa mas aí- afirmação, mas eu sei. Mas antes era todas. Antes era a Ah. regra, tá ligado? A regra era isso, você só tem que obedecer e seguir, independente do que aconteça. Pois tem pessoas que não vão por questão de não me identifico, não concordo, eu tenho uma orientação sexual que essa igreja fala que eu vou pro inferno e vou morrer. E Tem o dibre máximo do pai crente, que é o honre pai e mãe, né? honre pai e mãe, que é o famoso pai abusivo, né? Que usa essas argumentação para você simplesmente ser abusado sem questionar.
Então, tem diversas questões que as pessoas hoje questionam e não aceitam. E tudo isso que a gente chama de a perda da autoridade do mundo, né? Então, isso não é eu aí criticando antes era melhor. Não. É no sentido que a família já não tem autoridade, né? Não é nem autoridade, porque essa é a crítica. A família já não tem mais o poder autoritário que tinha antes. O Estado já não tem o poder autoritário que tinha antes no sentido religioso. A própria instituição líder religioso já não tem o poder autoritário que tinha antes. Isso gera uma perda de sentido. Então, antes eu nascia com um sentido dado. Essa é a fé, essa aqui, você tem que seguir dessa forma, isso aqui é a moralidade, isso aqui é o bom, isso aqui é o ruim, e faça isso, no fim da vida você morre e beleza. E agora eu nasço, ouço isso, mas eu posso questionar e falar não, mas agora eu já não sei mais o que é. Eu tenho que saber construir o meu sentido, e isso gera angústia, porque a maior parte das pessoas preferem fugir dos problemas do que resolver os problemas. Então, se eu tenho uma angústia sobre qual que é o meu propósito, eu prefiro só obedecer o que o outro falou porque já é uma resposta dada do que procurar o meu propósito. E por aí vai. Então, a primeira questão é o fim desse poder autoritário de todas essas vertentes gera uma perda de sentido universal. Somos universais. Não deu. Eu sou universal. Mundial. Também tem igreja mundial. Porra, não tem mais o que, né? Cara, todo nome que Galaxial. você pensar... Não, ele deve ter. Igreja da galáxia, não sei, deve ser... Não é terraplanista. Deve ser Cientologista. Cientologista, isso. Acredita nos aliens. E a ideia era ver essa questão de... se há perda de autoridade religiosa no mundo, por que se mantém o crescimento religioso? Então, por que as igrejas continuam crescendo? Existe muito mais vertentes, existe muito mais templos espalhados pelo mundo inteiro. Se a igreja não tem mais autoridade, o que está acontecendo? É por isso. E aí a gente vai entender quais são as modificações que a igreja ela vai fazer, né? Então, por exemplo, se você olha as igrejas de 1900, que é o pentecostalismo clássico, você tinha um sectarismo, né? E um padrão de comportamento específico, uma roupa específica, uma fala específica, e você era literalmente separado do mundo, né? Então, e você não tolerava nada que fosse de qualquer outra religião que se desviasse daquilo que você acreditava. E essas novas igrejas, elas começam a utilizar do que a gente chama de magia dentro da sociologia. Então não é magia... Ele tá falando Antes fosse, né? Não, porque... Ia ser da hora pra caramba. Imagina se os pastores tivessem esse poder. Não, pastor não ia ter Metade esse do mundo poder. ia ter morrido. Eu teria. Eu teria esse poder, exatamente. Então, a definição de magia na sociologia, ele é uma questão de que são compensadores. Então, eu posso te oferecer uma magia que ela vai te oferecer algo mais... Esses compensadores são um que é oferecido pela própria religião e um que é oferecido pela magia em si. A religião em si, ela oferece um sentido para a vida, algo geral. Ela oferece para você o que você tem que fazer ao longo da vida para ser salvo, algo geral. A magia O que acontece depois da O morte? que acontece depois da morte? A magia é tipo algo líquido geral. de cair pinto, assim, é um negócio que você faz Exato, especificamente. é um viagrinho. É um viagrinho. Então, a magia, ela literalmente é algo específico. Eu quero aumento do meu salário. Aí eu vou ali, faço um ritualzinho, seja onde, pra conseguir essa promoção. Isso é muito bizarro, que eles perseguem justamente o bagulho que eles fazem, né? Tipo, você fala com... Você pega... Eu falo porque eu tive muito contato com a galera da Wicca, né? E... Você queria muito fazer... Wingardium Leviosa. Eu queria muito fazer Wingardium Leviosa. A minha Dançava na tia- floresta. Não, A mentira, minha eu não fiz tia, isso não. na minha família, no geral, a gente tem uma vertente muito ligada à Então, Wicca, minha quer mãe dizer. super. E, inclusive, era um motivo de altas tretas. Mas... mas minha mãe entendeu? Então, tipo, eu vejo os rituais, ela faz uns bagulho em casa. E é isso, tipo, você pega o que fazem muitas igrejas, a forma que eles mostram as coisas, sabe? E... é uma merda, sabe? Eu não consigo perceber a diferença. A única coisa é que é o pastor mandando, é o padre mandando. Padre não, porque católico acho que não faz muito isso. Mas é o pastor mandando e em vez de, sei lá, Gaia mandando. Mas nesse sentido, eu acho tão mais legal exatamente a Wicca. Por quê? Porque tá muito mais próximo a uma sei lá, vertente naturalística. É que o Wicca pra mim é D&D, tá ligado? Eu acho legal porque é um monte de coisa que eu me inspiro na hora de jogar, mas eu não levo a Ele sério. vai pra igreja pra poder ter o discurso do pastor e colocar na Mas mesa. funciona super, cara. Imagina, eu quero criar um lugar totalitarista lá, religioso. Pô, eu vou escutar o R. Soares falando.
Mas eu gosto da vertente Wicca por isso, ela tá muito mais ligada à natureza e etc. Pra mim é uma... Se é pra você se enganar Se é com pra acreditar em alguma coisa? É. Então, assim, que seja algo Diz mais nas natural. árvores. As árvores somos nós. Eu dizia... Jesus é o pastor e as árvores somos nós. Melhor. Ai, cara. Ah. Eu esqueci o nome do filósofo que eu ia falar. Que é Deus ou a Natureza, Spinoza. Então, a definição desses compensadores são substitutos intangíveis para a recompensa desejada, tendo caráter de dívida, cujo valor deve ser aceito pela fé. Então, vamos lá, você quer saber o que pode acontecer depois que você morrer. Então, você não tem como saber, a não ser que você morra e depois você ninguém avisa. Morre e volta. Morre e volta, por favor. E aí eu te dou algo, né, que é intangível, que vai ser essa recompensa sua, ou seja, saber o que acontece depois da morte, mas que você só tem ela como pela fé. Eu não consigo, só posso acreditar nisso, eu não consigo acessar e comprovar se isso acontece ou não. Então, como na igreja fala, quando você morre, em qualquer igreja, qualquer instituição, porque tem algumas vertentes, você morre e você fica num sono, que eu acho que isso já é mais para adventista, se não me engano, agora, e você dorme, tem um sono específico, eles têm um nome, e você vai estar dormindo, sua alma está dormindo. Quando Jesus voltar, sua alma desperta e você vai para o céu. E aí, outros não, você morre e você já vai para o céu. Então, cada vertente vai dar uma interpretação e vai te dar uma resposta. Isso seria um compensador. Eu não sei o que acontece depois que eu morro, então eu te dou essa resposta, ela é intangível, não tem como eu comprovar, eu aceito pela fé. Isso é o que a religião faz, para algo gerais. Agora, a magia, ela é uma coisa que nunca foi da religião. Ela sempre foi de alguma figura carismática, que é o nome que se dá para alguém que a gente considera que tem algum poder sobrenatural, etc. Não que ele é muito feliz e sorridente. Né? Ele tem algum poder ali. Mas ele tem carisma também. Então, não necessariamente. Porque ele pode ser um puta cuzão de cara fechado assim, mas ele é o cara que todo mundo acredita que tem poder. Ele não precisa ser... É só você olhar pro Edir Macedo. Ele não precisa ser sociável. Mas o carisma não necessariamente tá ligado a uma cara de cu da sociabilidade. Tá ligado a essa capacidade de convencimento. Às vezes não. Às vezes, assim, sim, pode ser também, mas não só. Tá. Esse carisma, ele é o quanto as pessoas acreditam nesse poder que ele tem. Ele pode só ser... Por exemplo, tem um... Vai ser meio enviesado, mas tem um documentário muito bom com o Morgan Freeman, que ele vai viajando pelo mundo inteiro, entrevistando líderes religiosos, e aí ele entrevista um cara que ele era considerado a reencarnação de Buda. E acho que é de Buda. Então ele era o cara daquela religião. E o Morgan Freeman fica meio que frustrado, porque ele faz várias perguntas pra esse cara, o cara não sei te responder. Humildaço, tipo, não sei, boa pergunta, não sei. E o Morgan Freeman, tipo, sabe, ele vai esperando que o cara vai dar respostas, etc. Mas essa pessoa, se você olhar pra ela não tem essa questão de eu tenho as respostas, eu tenho isso aqui, mas por alguma razão que eu não lembro, consideram ele essa pessoa e todo mundo vai a ele pensando ser essa pessoa. Esse do budismo é interessante porque, pelo que eu lembro, é um ritual que eles fazem. De que, tipo, o possível Buda reencarnado, ele tem que escolher determinadas coisas. É tipo Avatar, ali no dia. É tipo Avatar. Mas é tipo isso mesmo, ele tem que escolher um objeto que remete ao Buda antigo. Exato, e sem ele saber de nada e etc. É bem Qual a louco. probabilidade disso? Quantos objetos são? Eu não lembro. Quantos filhos eu tenho que ter pra um ser o Buda? Mas eu acho que tem não é só um objeto. Eu acho que são grupos, entendeu? Você tem que escolher, eu não sei como é que é. Mas é um negócio assim, que tipo, você tem que escolher determinados grupos de objetos e etc. É bem interessante, na verdade, esse acaso que acontece. Enfim. Então, Não, é um negócio meio sorteio, né? Eu acho que é a melhor forma de você escolher um líder religioso. Sorteio. jogo dado. É melhor do que Habemos Papa. E aí essas figuras carismáticas, normalmente eles são considerados algum mago, algum xamã, algum cara de uma tribo específica, ou um indivíduo que tem algum ritual que você vai até ele só por causa desse serviço específico, que ele vai te dar um compensador que vai ser novamente intangível, que é pela dívida, pela fé. Então ele pode te falar, ele pode chegar em você e falar deu certo. E você só acredita que deu certo. Tá. Então, esse é o líder carismático. ele faz algum ritualzinho Ele é e chamão, assim. isso significa que
aquilo foi feito, né? Que esse compensador foi feito. Ou ele pode te dar um objeto e você acredita que esse objeto vai trazer aquilo, né? Que você deseja. Então, a religião ela oferece coisas gerais, mais amplas. A magia ela oferece coisas específicas e objetivas. Então, o que a gente vai percebendo é que existem alguns tipos de magia que são oferecidos dentro da sociologia, eles estipulam isso. Que seria uma magia branca. Então eles falam uma questão de proteção, né? Então, toma aqui esse Isso tá virando RPG, desculpa. Mas é RPG, mas Tá virando RPG essa porra. A mente do... Não, mas já vai anotando aí pra você colocar nessa mesa. Sim, com certeza. Magia branca seria pra proteger. Então, tô aqui o pé de coelho. Levemente racista. Com certeza. que vai te beneficiar, que vai te favorecer alguma coisa. A magia negra ela é pra atacar, né? Então, pra lesionar, etc. Já dizia o Mago Negro. Então. Aí você pode ter um talismã, Jack Chan, total. que é pra atrair boa sorte. O pé de coelho é um talismã. Talismã do cavalo, talismã do dragão, maneiro. Gostei. Ou você pode ter um amuleto. Um amuleto é pra proteger, né? E tudo isso é estudado internacionalmente colocando esses termos mesmo. Magia branca, magia negra, né? Porque são mais racistas mesmo. E essa magia e esse talismã, um amuletão, esse ritual ou esse objeto, ele precisa dessa figura carismática que vai fazer alguma coisa ali, seja jogar uma aguinha, fazer um ritual lá, e agora esse poder aconteceu. Mas é algo específico. Então, eu tenho medo do olho gordo lá, as pessoas estão me olhando e, sei lá, inveja, isso eu acredito que acontece uma coisa. Eu coloco um esparadrapo no meu umbigo. Ou carrega um espelho hexagonal. Grande jovem. Tudo isso é magia. Não precisa ser dentro de uma religião para ser magia. Tudo são rituaizinhos e objetos com intenções mágicas. Então eu vou colocar esse negocinho na minha janela ou em cima de mim, aí vai atrair os maus espíritos. Tudo magia. Vou deixar sal grosso com pimenta. Não, é aquela galera que põe apanhador de sonho no quarto. Tudo magia. Tudo magia. Então, dentro da própria sociologia, não é a minha interpretação. Então, dentro da sociologia, isso é considerado magia. Sempre fui uma criança mágica. Tinha vários apanhadores de sonho. Só não recebeu a carta de Hogwarts. Não, infelizmente. Não, é Castelo Bruxo, o Brasil é Castelo Bruxo. Castelo Bruxo. Fica na Amazônia, inclusive. Então, no neopentecostalismo, ele começou a se utilizar da magia. Então, vem aqui, dá esse dízimo que você consegue o que você quer. Porque o dízimo, que antes era uma forma de sustentação de uma instituição, se torna uma moeda de troca para aquilo que você quer. E aí eles começaram a fazer alguns outros tipos de campanhas. Coloca água em cima da TV, a gente vai orar e você bebe essa água, e a água vai estar abençoada e vai te curar. Então começou a ter essas questões mais mágicas, assim. Tem muito uma cena daquele do corredor dos pastores e bispos, né? Que eles tomam, tipo como se fosse festa junina. Você passa no meio assim correndo e você vai ser abençoado, você vai ser curado, coisas do tipo. Nossa. Eu já ia entrar assim. O Fernando tá falando, eu lembro de um episódio do John Oliver, que ele fala sobre os televangelistas, né? Televangelistas. Que o maluco faz justamente isso. Tipo, você dá o endereço pra ele te manda uma carta. Tipo, então, amado irmão, tome essa carta, pegue essa carta e devolva pra mim com suas ofertas e com os seus sacrifícios, que eu vou orar pra que você consiga o que você quer. E aí o John Oliver falou, eu queria ver até onde eles iam chegar, sabe? Quantas merdas eles iam me mandar. E eles mandavam, tipo, toda semana um bagulho diferente. Aí teve uma hora que ele falou, finalmente eu recebi $1. Aí ele falou, não, você pega esse $1 que eu te mandei e me devolve com suas ofertas. E eles falam que quanto maior o sacrifício, maior a recompensa. Então, quando eles dão esses envelopes, quanto mais dinheiro você der, mais você vai receber em troca. Então, se você dá só R$1, não vai ganhar, né? Você não se esforçou, você não se sacrificou. Então, tem muitas essas questões também do sacrifício. E aí, o que começou a acontecer? Então, beleza. O pentecostalismo tem a questão moral. Atrai as pessoas, tem um acolhimento, mas começa a perder. Aí você tem um pentecostalismo que vai ter a questão moral, mas vai começar a divulgar em massa e vai ser um pouco mais flexível. Beleza? Começou a perder. E aí a neopentecostalismo vai ser extremamente flexível, então você vai com a roupa que você quiser, você não tem uma roupa específica, você não precisa ser tão frequente quanto as outras vertentes.
E você começa a ter a magia. Aí vem mais uma. Que ela vai ter tudo isso. Você vai se vestir da forma que você quiser. Você não precisa estar ali batendo carteirinha, que nem nas clássicas. Você vai ter as magias, mas você vai ter um grande espetáculo, que o neopentecostalismo também tinha, mas exacerbado e com questões judaicas, né? E aí esse é a diferença desse movimento. Que todo culto ele tem um puta palco, o cenário ele muda segundo a campanha que eles estão gerando. Então tinha a campanha da pesca maravilhosa, né? Que foi a campanha que eles me deram um peixinho, né? Nossa, e é o peixinho mais porcamente impresso que eu já vi na minha vida. Pois é, eu acho que eles pegaram um peixe, colocaram na Xerox assim e falaram, vai... Mas alguém deu o trabalho de recortar, hein? Pois é um trampo. Foi os obreiros da igreja, as meninas de 13 anos. E atrás tá pedidos. Então, e aí nessa pesca maravilhosa, o que eles fizeram? Literalmente colocaram um navio. Não literalmente um navio. Literalmente colocaram um navio. Tinha um Costa Concórdia na igreja. Então, eles colocaram um navio mesmo, só que pequeno. Sabe? Era literalmente um navio, não miniatura, porque era maior que uma pessoa aquilo. Pensa que era um navio. Era um cenário. Um navio cenográfico, Um navio cenográfico. Eles mudaram o fundo, colocaram várias coisas meio com azul, assim, que parecia onda. Colaram bichinhos do mar, tinha uma estrela do mar, tinha um cavalo marinho, tinha peixinhos. Então a luz ficou meio azulada. Então eles fazem tudo para ser um espetáculo. E isso vai sempre mudando segundo a campanha. E o ritual que eles fazem vão acompanhando essa campanha. Então nesse eles deram um peixinho e tal. E aqui tá escrito pedido. Você escrevia o seu pedido. Você dava como... Por que tá comigo? Você tinha que escrever o pedido e dar com dinheiro, né? E o seu pedido isso seria multiplicado, né? Então, eu quero um aumento do meu salário. Nossa, vai ser triplicado. E aí você tinha esse peixinho que você colocava lá, mas tudo é mediante pagamento. Então sempre vai correndo um ritual específico onde não só o ambiente muda, como a roupa, o figurino das pessoas mudam também. Então é por isso que a gente usou muito a questão do espetáculo, né? A gente tem um livro chamado A Representação do Eu no Cotidiano, que é do Goffman, que ele faz uma analogia da vida como um teatro. Foi daí que eu tirei a questão da teatralidade no início, em que todos nós somos personagens e a gente desempenha personagens dependendo do contexto onde a gente está. Então aqui tem um cenário, literalmente, um cenário, cada um está com o seu próprio figurino, e cada um vai passar um personagem que é apropriado a esse contexto. Então, na minha família eu me comporto de uma forma, com meus amigos eu me comporto de outra, no trabalho eu me comporto de outra. Não porque somos falsos, mas que nós sempre estamos interpretando personagens dentro de um cenário diferente, com figurino diferente. Então, eu pego essa questão para jogar dentro da questão religiosa, de que eles vão sempre utilizando e exacerbando. Então, a questão é isso, é sempre exacerbado da questão da teatralidade. Então, quais são os nomes que se dão, né, se atribuem às pessoas, né? A gente tem o coordenador do espetáculo, que é aquele que vai ficar literalmente coordenando. Então, normalmente é o pastor que está ali, toca música tal, a igreja faz tal coisa, então ele está coordenando tudo que está acontecendo lá. O outro é que a gente chama de uma equipe de representação, né? Então, eles têm como objetivo intensificar toda a questão emocional que está ali. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez, uma das primeiras vezes, eu acho, que eu estava lá nessa igreja. E aí ele pediu pra todo mundo levantar e cantar, e eu tava tipo, nem podendo. Não tô afim, não. E aí uma pessoa chegou batendo palma do meu lado, assim, tipo, com a roupa da igreja, né? Tava com comidinha aqui. Com a roupa da igreja. E eles não paravam de me incentivar, né, a levantar e cantar, porque todo mundo tem que estar sincronizado. Então aí você não perde a sintonia de massa, né? Uhum. Que vai gerar a catarse, né? Que é sempre o que eles esperam. E aí esse coordenador do espetáculo, ele tá sempre mandando levantar, sentar, faz tal coisa. Então ele tá sempre intensificando ainda mais, né? Então a gente fala que ele é o que faz esse elo de ligação entre Deus e as pessoas. Então ele tá sempre sendo, né, o que tá recebendo tudo que precisa ser feito no sentido espiritual. A gente fala também do cúmplice, que é a pessoa que vai estar sentada ali entre as pessoas, né? Mas é da igreja, tipo, a paisã, em que ele vai... É um infiltrado. Um infiltrado. Vai incentivar as outras pessoas, sabe? Então pode ser aquele que vai se manifestar alguma coisa, vai que ele vai dar um testemunho,
né, meio que mais combinado, ou mesmo que aconteceu, fala, vai você lá e fala tal coisa. Então você tem esses cúmplices que estão aumentando ainda mais essa intensificação das emoções. Tava pensando num negócio aqui, né? Porque assim, quando a gente pensa em tipo, delírio, alucinação, esse tipo de coisa, uma das vertentes que a gente entende é que tem um aumento muito grande da dopamina em determinadas áreas do cérebro, que faz com que a saliência dos sentidos altere. Então a dopamina ela vai mudar o quanto que você percebe cada estímulo. E você falando de que eles têm essa questão de sintonizar, de fazer todo mundo ficar ali, isso pode ser um aumento de motivação muito grande das pessoas que estão ali. Isso pode disparar dopamina. E disparando dopamina pode ser que as alucinações e delírios aconteçam exatamente por isso. Um fenômeno que eu ia comentar é justamente esse, de que eu já vi, porque eu já presenciei cultos, né, mas não com a causa nobre do Fernando de destruí-las por dentro, mas já estive, e eu acho bizarro que é justamente isso, tipo, tem sim pessoas infiltradas entre a multidão que ficam estimulando, mas tem gente que às vezes está tão presa nessa sincronização de grupo que ela mesma começa a alimentar o discurso, tipo, e aí é aquela clássica pessoa que levanta e fala, não, Deus me tocou aqui, eu preciso falar alguma coisa, e tipo, é isso, sabe, é a sincronia do grupo que tá reforçando tanto aquele comportamento e aquela crença, que ela precisa, tipo, ela precisa colocar coisas naquilo também, né, e aí vira aquele... É por isso que eu acho o nome bola de neve maravilhoso, porque vira uma bola de neve, o fenômeno começa a se sustentar por si próprio, né? Não precisa mais de uma manipulação, ao ponto que não deve nem precisar, algumas igrejas não devem nem precisar de um maluco na plateia, porque o fenômeno já tá tão forte, aquele grupo já se estimula de uma forma tão intensa, que o cara começa a falar e todo mundo começa a delirar. Então, eu achei interessante isso, que pode ser uma ligação muito interessante com a neuroquímica, né? Uhum. Meu sonho é a gente fazer uma pesquisa, eu, Fernando e Ju, a gente vai numa igreja, quando tiver no hora do culto, a gente põe EEG na cabeça de todo mundo pra ver se sincroniza. Eu acho legal, tem umas pesquisas com religião assim, é bem O interessante. problema é achar a igreja que vai deixar a gente fazer isso. Ou a gente dá um golpe, faz um caô aí, fala que o Fernando é pastor. A gente cria uma A igreja. gente cria uma igreja, exatamente. A gente cria uma igreja. Olha que vai ser maravilhoso, que a gente nem precisa pagar imposto. E a gente já tem um líder carismático. Exatamente, a gente já tem o líder carismático que manja de magia. Já tem o mestre que vai contar então, o cenário. suave. Eu posso ser um impostor dentro da plateia. E aí então eles estão sempre mudando, né? Então, e aí entre as campanhas deles, né? A campanha dessa igreja, por exemplo, uma que eu fui era a queda das muralhas, queda das muralhas. E foi a primeira vez que eu fui, e aí você tem um palco, e aí eles literalmente colocaram de forma, né, um cenário, mas uma muralha. Então tinha torres, assim, que o palco é alto. Então a torre, tipo, se você ver foto aqui, são 3 ou 2 grande. pessoas, assim, é muito grande. E aí tem um muro, uma muralha e outra torre, assim. E tem uma passagem bíblica em que tava lá numa guerra e tal, eles tinham que derrubar essa muralha, aí eles tinham que ficavam dando em volta da muralha caraca, eu esqueci o nome daquilo. Martelo, bigorna, não, era careta. Qual que é o nome daqueles que carregavam nas costas, que representava Deus. Tabernáculo. Outro, mas tava lá, sempre ficava no lugar santíssimo. A Arca da Aliança? Arca da Aliança, boa. Caraca. I don't... Ele é Isso pra mim, isso é RPG, mano. Foda-se. Você precisa pagar, você vai levar a Arca da Aliança pra dar boa sorte. Tem foto aqui. Meu Deus. Eu não Então, a posso, Arca da Aliança, ela tinha que... Dungeons and Dragons. ele representava a presença de Deus mesmo, né? Então, por exemplo, eu acho que tá aqui, ó. Tá a Arca da Aliança, que é exatamente isso aqui. Deixa eu ver. É tipo uma caixinha. Não, é tipo um túmulo. Ah, Todo não. você tem túmulo, não. Um negócio que carrega assim. Sabe? Mas tinha Um uma- caixão, é tipo um caixão. Era uma arca, né? Uma arca era uma arca. Não era um túmulo. Parece um caixão, ó. Não, aqui que eles fazem na moda caralho. Eu tô né? imaginando os malucos carregando essa porra na guerra, tocando a música da astronomia, tá ligado? Os malucos da Uganda. Faz isso. É assim, e aí o muro cai, tá ligado?
E aí o que acontece? A queda da muralha, ele era foi em Jericó, se não me engano. E aí Josué, né? Tem até a música que vem com Josué, lutar em Jericó. Então o que as pessoas começaram a se vestir? De exército, roupa camuflada, como se eles fossem soldados. Então tinha essas muralhas. E eles carregavam essa Arca da Aliança, e dentro dessa Arca da Aliança tinha o Pentateuco, né? Os 10 mandamentos, estavam em tábuas, tinha um cajado que era de Moisés ou do irmão de Moisés, de Levi, não lembro mais agora. Então você tinha lá coisas mais... É o lute. Então, tinha o loot sagrado, tinha os itens mágicos, tá? Total. Tinha itens mágicos lá dentro. Então isso tinha uma questão muito intensa, tanto que tem relatos na Bíblia de você não podia tocar na arca. E uma pessoa que tocou sem querer e morreu por ter tocado, sem querer. Ele tropeçou, fez tocou assim, ih, morri. Sabe, tipo... A maldição de Imhotep. E aí, então tinha muito toda essa representação. Então, como que a gente foi observando que funcionava esse espetáculo inteiro, né? Ele tinha 2 grandes momentos que eu denominei de o grande espetáculo, que é o que acontece do início ao fim. Então, um puto espetáculo do início ao fim, e aí eu coloco essas etapas. E tem o grande ritual, que é o objetivo da campanha. Então, o que acontece? Você lá, como a ideia é sempre estar recebendo dinheiro e gerando fidelidade do indivíduo, aí, do cliente, né? Em busca daquele serviço, o que eu te ofereço na campanha eu só te dou no fim. Só que cada culto demora 4 horas. Então você entra lá, então assim, eu fui umas quase 20 vezes no total da iniciação para Meu amigo, quanto tempo de vida você perdeu nisso? Então, quanta vida eu perdi. Não Pois só o tempo, né? E aí, então você entra e tem toda a liturgia, música, aí tem uma pregação curta, aí vem música, aí vem rituais e possessão demoníaca, aí vem um culto mesmo com o pastor prometido do dia, e só no final tem esse ritual, né, que eles oferecem. Então, as duas grandes momentos são o show, o espetáculo, né, as 2 grandes partes, e esse ritual específico que é o que todo mundo está esperando. Então, quanto eu vou te intensificando, te preparando para esse grande ritual, que foi o nome que eu atribuí, porque é sempre uma questão mágica. Não é uma questão da religião, é uma questão mágica. E eu separei essas etapas, né, todo esse processo em 5. A primeira que eu chamei de preparação para a imersão. A segunda é essa manutenção da própria imersão. O terceiro é a comprovação do poder. A quarta é o comércio mágico, e eles têm exatamente em todos esse processo. E a quinta é esse grande final, que seria esse grande ritual, né? Então, como exemplo, esse peixe eles me dão na entrada. Tem uma aliança aqui que eles... Você tá casado com Jesus, Fernando? Não, era pra Puta quebrar merda. as Ele alianças. pediu Jesus em namoro. Juliana. Juliana é amante, tá tudo explicado agora. Agora tudo faz por isso sentido. que eu sou anticristo. Exato, você é um Eu amante. desvirtuei ele. Exato, você tirou ele do bom caminho. Você corrompeu o Fernando. E aí você recebia essas alianças, era campeão do quê? Da quebra das alianças. Então... A quebra das alianças, eles fizeram a campanha, tipo, se divorcie. Não, aqui essa questão de alianças seriam, né, relacionamentos amorosos, etc. Eram questões que te aprisionavam. Então você poderia estar com alguma questão que nem você sabia nomear, mas que estava prejudicando a sua vida e... Isso é muito bizarro. O Fernando vai falando essas coisas, eu fico tipo, tá, essa é a versão crente do tirar o encosto, tá ligado? Do passe espírita. Porque, é uma merda. É porque isso não é cristianismo, né? Isso é coisa de crente. E porque isso não tem na Bíblia, não tem em nenhum lugar. Então o que eles vão fazendo? Eles vão pegando rituais que são muito comuns na Umbanda, muito comum no Espiritismo, e vão acrescentando como se fosse deles e demonizando o outro. Porque se eu demonizo todas as outras religiões, as pessoas que querem aqui a outra religião, vem Só pra tem mim. uma opção lá. Então, Nossa, eu tive um insight agora, mas talvez fuja um pouquinho do assunto, mas eu quero ver a opinião de vocês. Porque eu percebi justamente esse padrão que o Fernando comentou, né? Os crentes, não, o evangelismo, de certa forma, ele vai absorvendo coisas das outras religiões, né? De outras práticas, e ao mesmo tempo ele vai demonizando todas elas, né? Então, tipo, isso daqui funciona, mas então eu vou
puxar isso pra mim e eu vou demonizar o espiritismo, eu vou demonizar a Umbanda. E eu tô zoando durante todo esse episódio o negócio do RPG, mas porque durante muito tempo teve o pânico satânico, né? De que era justamente esse jogo de RPG, era um negócio do demônio e a igreja batia loucamente nisso. E eu fico pensando, cara, é muito isso. Tipo, eles identificaram uma forma de, sei lá, crente fantasiosa que usa dos mesmos rituais, das mesmas simbologias que eles. E aí é a mesma coisa, vamos destruir e agregar o que gera popularidade. Faz sentido. Tanto que tem RPG crente, cristão. E tem, e é uma bosta. Você pode ser Jesus? Pode, você pode. Não, mas você pode ser Jesus, você pode ser Jesus já agora, né? Você joga de clérigo que você ressuscita o povo. E então essa preparação da imersão, ela é só exatamente por exemplo, você chega, já tem um livro gigante na porta, e aí você pode escrever o nome de pessoas ou um pedido de oração, então você já entra, já tá tudo nessa preparação. Tem sempre esqueci o nome. Sempre tem um obreirozinho lá que vai estar te ungindo ou te entregando esses objetos, e ele vai explicando o objetivo da campanha, né, que são essa pessoa da equipe de representação. Em que, por exemplo... Isso do óleozinho eu achei interessante porque é como se fosse a primeira parte da sintonização. Então, tipo, você só entra se você passar o óleozinho ali na mão. Não, porque Não? não é em todos os dias. Ah, tá. Então, cada dia você tem uma coisa específica. Então, você vai ter dias que vai ter a questão do óleo, vai ter dia que vai ser só entregar alguns objetos. Entendi. Então, como a questão do peixe, a questão do coraçãozinho de pedra, desse aqui, tudo tem um propósito para esse grande ritual no fim. Mas sempre tem algo ali. Não que seja o óleo sempre. E aí você passa por um grande corredor longo, esse corredor tem várias lojas lá dentro, desde CDs, tem até CDs, as músicas favoritas do bispo tal, músicas favoritas do apóstolo X. Então, tem bíblias deles, sabe, com a capa deles, então você tem tem loja de versão moda... comentada da Bíblia. Tipo, eu gostei. Tem a loja de roupas da fulana, sabe, tipo, que é da igreja, que é líder da igreja. Então você tem várias... lojas ali, vários símbolos religiosos, né? Nossa, essa é uma parte que eu acho muito complexa, né? Porque ao mesmo tempo, tipo, a igreja, querendo ou não, ela cria uma comunidade cercada que, tipo, se autossustenta e não dialoga muito com o mundo externo. Mas, por outro lado, é um incentivo muito grande, né? Deve ter muita gente, tipo, bazar de igreja, querendo ou não, é um negócio que gera muita atenção, muita movimentação, pequenos negócios nessa coisa de igreja. Eu lembro que quando eu era obrigado a frequentar, tinha, tipo, caderninho de negócios dos fiéis, assim. Então, tipo, eu tô abrindo um negócio novo, você podia colocar o seu negócio lá, o CNPJ, endereço, blá, blá, blá. E a galera da igreja, tipo, eles tinham um esforço muito grande de, não, vamos ajudar o irmão a prosperar. Então todo mundo, eu abri uma loja de roupa, todo mundo vai comprar roupa lá. E eu abri uma loja de comida, todo mundo vai almoçar lá. E a igreja tinha maçonaria, né? mas eles tinham muito esse negócio de, tipo, se abrir um bagulho novo, mesmo que eu não precise, eu vou lá só pra ajudar, sabe? E a igreja cobrava isso dos fiéis, então... E eu penso bem na lógica capitalista, tipo, eu vou ajudar você a enriquecer pra você me enriquecer. Uhum. Então, mas eles tinham muito esse esforço, né? Então tem muito negócio que sai do chão porque tem a igreja por detrás lá fazendo justamente isso. Vende aqui antes do culto, a gente te ajuda, a gente te dá um espaço, a gente manda pessoas pro seu local. Uhum. E um bagulho muito tipo, olha, eu sou designer da igreja, eu vou te ajudar a fazer seu logo. Eu sou seu influencer da igreja, eu vou te ajudar a crescer nas mídias digitais. E a galera vai, e vai se alimentando, assim. Se fosse pensar por esse lado, seria legal, porque você tem uma pessoa incentivando a outra, independente mas é isso que eu tô falando, que é complexo. Nesse corredor em si, não eram de pessoas da igreja. Era tudo do líder, do dono. Então, tipo, ele não tava ajudando os outros, ele só tava vendendo as próprias coisas. O lucro era dele. Então, essa questão de bazar, essas questões de se ajudar, são mais em igrejas menores, realmente acontece. Ali não, ali era tudo dele. Tá. Tudo da instituição. E aí você tem quando você chega no fim do corredor, você tem uma puta porta gigante. Aí você entra assim, você vê todo aquele lugar, tipo, gigantesco, que cabe mais de 1000 pessoas, assim, tipo, é enorme. Aí você fica, uau, sabe? Então você tem toda uma preparação para o que está chegando, né? Então as pessoas vão ficando encantadas com todos aqueles símbolos, todo aquele cenário. Então cada vez que você entra naquele mesmo lugar, o cenário é outro, as pessoas são vestidas de outras formas e tudo para aquela campanha. Então você está sempre, né, sendo induzido a acreditar, sendo induzido a olhar todo o processo como um processo realmente espiritual e que vai
né? Que é aquilo que o seu objetivo é ser atendido. E aí você entra quando você já chega, mesmo que não tenha começado a campanha em si, já tem telão com música, passando um clipe gospel, com algumas propagandas da própria instituição, começa você ver pessoas orando ali num canto, então tem fila de oração e pessoa manifestando, então você já chega, nem começou e já tá assim, então imagina como vai ser lá na frente, né? Então você começa nessa preparação e nessa manutenção, até a manutenção, né, já convencendo o indivíduo de que vai acontecer, que aí a questão espiritual tá ali, você já tá vendo, já chegou com coisas acontecendo. E aí você tem essa manutenção da imersão, que é sempre, então pensa que tem literalmente um palco, e aí tem um puta telão que pega a parede inteira desse palco, e nas extremidades é onde as pessoas saem do bastidor, né, pro palco. Então direto um sai do nada, já gritando, sabe, você fica sempre espantado, assim. É um puta show. Então entra sempre os músicos, começam a cantar, e as pessoas começam a ficar contagiadas. Aí que nem eu falei, eu não tô ali, eu tava só sentado observando, vão chegar batendo palma pra mim, e falando pra eu levantar e pra eu cantar também, a letra passa na tela, não tem desculpa, sabe, você tinha que estar lá, e as pessoas vão andando, esses que estão ajudando nesse espetáculo, eles vão andando pelos corredores, né, olhando, vendo quem tá imerso e quem não tá, e fazendo essa manutenção da própria imersão. Agora, não sei se você chegou a conversar, não sei se você pegou essa informação, mas eu acho que é alguma coisa que eu fiquei curioso. Essa galera que fica, tipo, caminhando por entre o auditório, né, e fazendo esse estímulo aí de ficar querendo que todo mundo levante e tal, será que são pessoas que são, tipo, eles recebem uma instrução, são contratadas e pagas pra fazer isso? Ou é tipo voluntário que, eu gosto tanto disso que eu vou estimular as pessoas, e ela vai com essa mentalidade. Pode ser que seja super manipulado a lavagem cerebral, mas ela vai com essa cabeça de tipo, olha, vamos irmão, levanta aí que você tem que... Não é nem um comando, porque a gente fica falando que, sabe, tem um responsável, parece que é um negócio super bem pensado, super manipulado, exato, parece que tem um centro de controle aí, mas às vezes quando você vai conversar com a pessoa, é um bagulho que ele foi tão bem criado que a pessoa não sabe que ela tá estimulando por causa disso, para contribuir pro fenômeno de massa, ela só acredita muito naquilo e acha que todo mundo tem que fazer. Então, essas pessoas mais de baixo, eu acredito que elas realmente acreditam. Uhum. Né? Elas não são... algumas eu conversei, outras eu só ouvi falar. Então, essas pessoas... Pensam que essas igrejas elas crescem muito na periferia. Elas não vão crescer em bairro rico, nobres, etc. Elas crescem na periferia, porque a pregação delas e as campanhas delas são para pessoas que estão marginalizadas, são pessoas que estão passando dificuldade financeira realmente, pessoas que são desempregadas. Então todas as pessoas que tinham lá tinha pessoas em situação de rua, tinha pessoas extremamente adoecidas, tinha pessoas que eles estão ali, como tem essa questão do ritual, levavam a carteira de trabalho, levavam o currículo na mão, porque eles acreditavam que se o pastor orasse por esse currículo, por essa carteira de trabalho, eles conseguiriam um emprego. Então são pessoas que estavam literalmente em vulnerabilidade social. Então, um dos relatos que eu vi de um cara, era um cara extremamente pobre, que essa igreja, por mais que eu critique, por mais que eu acho que use de manipulação, ela acolhia. Então, a minha igreja da que eu frequentava, por mais que eu fale que seja uma bosta, ela dava cesta básica à pessoa que estava desempregada sem comida. Então, por mais que eu critique a instituição religiosa como um todo, ela existe porque o Estado é ineficiente. Ela existe porque a gente, como indivíduo, também não faz nada. Quanta cesta básica você dá? Quanta cesta básica eu dou? Quanta cesta básica você está ouvindo você dá? Nada. Então a igreja está fazendo, está se ajudando e algumas se aproveitando disso. Porque a gente, como indivíduo, não faz e o Estado também é ineficiente. A igreja é o clássico pica-pau, um pra você, 3 pra mim, mas ela dá pra alguém, né? Mas tem alguém recebendo. Então essa pessoa que eu conversei lá e que eu vi, era exatamente isso. Ele era sozinho e encontrou um sentido ali. Então ele defendia o grupo, por quê? Porque é o único grupo que eu tenho. Não, que ajuda ele a sobreviver. Ajuda ele a sobreviver. Então, essa é a grande questão. Saber que tem um benefício da instituição não quer dizer que tudo que ela faz está certo, que a gente não pode criticar. Mas ela tem uma questão social muito importante. Porque essas pessoas têm o quê? Uma saúde ineficaz. Ela tem desemprego, vulnerabilidade social, insegurança alimentar. Se eu não tenho fé, eu morro. Então eu preciso acreditar em alguma coisa. E o próprio tratamento, né? Porque é um bagulho muito bizarro, que você pensa... São nesses locais que você pode entrar, tipo, sujo, fedendo, que eles vão acolher. Uhum. Sabe? É o único lugar. Nem na UBS você é tão bem recebido.
Justamente por causa... Eu imagino que tem, assim, uma coisa, um fenômeno muito de humanizar a pessoa e blá, 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 blá. Mas eu concordo muito com o Fernando, né? Tipo, tem um lado muito bom, mas tem um lado perverso por detrás, que é o problema, né? E aí, então, essas pessoas, elas realmente acreditavam, e elas... Então, pensa que esses líderes e os coordenadores de espetáculo, eles ficavam assim, quem veio adorar aqui? Tem crente aqui ou não? Então, toda hora querendo intensificar cada vez mais, e essas pessoas que estavam no corredores tentavam intensificar cada vez mais o que elas acreditavam. Descarga de dopamina. E aí, entra já com as pessoas já imersas, assim, já acreditando, já tendo algumas tipos de manifestações, gritando e tal, e começa essa comprovação do poder. Normalmente é quando esse líder carismático, né, o principal, ele entra. Então, até então, era uma pessoa ou outra que falava, tava os músicos cantando e tocando, essas pessoas, os ajudantes, né, Era o show de abertura. É o show de abertura. Aí vem o heavy metal dos crentes. Porque os caras gritam com uma voz grossa, viado, bagulho é louco. Tipo, você se assusta, assim, é o Mr. Catra cristão, sabe? Tipo, aquela voz grossona. Bom dia, igreja! E ele chega assim, grita... "Ah!" Então ele já sai ali do bastidor, né, e começa a comprovar o poder dele, começa a profetizar, né, a curar pessoas, aí desce do palco e anda entre as pessoas e toca e a pessoa cai. Então você começa a ter diversos tipos de... Nossa, isso eu acho que é um simbolismo que a igreja pega muito, que é essa coisa de, tipo, que eles colocam o palco super alto pra justamente criar essa coisa de desnível, sabe? A pessoa que tá lá, ela tá acima, ela é enviada, blá, 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 blá. E aí tem sempre esse fenômeno do cara fodão que tá lá em cima, o cara é a linha direta com Deus, tem o Wi-Fi do céu, e aí ele desce pra ficar entre a gente, sabe? Tipo, ele desce pra estar entre nós, pra curar o povão. E todo mundo adora isso, sabe? Ah, imagina, ele tá, olha como ele é do povo. É tipo, gente, o maluco tem um jatinho particular. E aí essa pessoa, imagina, já tô acreditando em tudo, já tô aqui imerso, já tô sentindo, já tô vendo coisas acontecerem. Essa pessoa desce e me toca, cai, né? Tipo, desmaio, se é isso que eu esperado. Exato. Então, eles começam a ter essas comprovações de poder, intensificando ainda mais essa catarse, né? Então, por exemplo, teve umas situações, eu acho que foi nesse envelopinho aqui, mas eu não sei se eu já perdi. Tinha uma semente de mostarda aqui. Tá escrito dízimo. Dízimo, tem todas as contas do banco, tem tudo. Tipo, não tem desculpa, aí lá tem cartãozinho de cartão, tem máquina de cartão. Máquina de cartão, agora com Pix, então. Com Pix eu não sei como deve estar sendo agora, não tem desculpa. Deve estar a coisa mais fácil do mundo, que eles te dão um adesivinho do carro com o QR Code lá. E aí eles falavam assim, vou te dar esse envelope, mas aí nesse envelope tem uma sementinha de mostarda, porque tem uma passagem bíblica que Jesus fala, tipo, se vocês tivessem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês moveriam montanhas. Mostrando que todo mundo não tinha fé nenhuma, né? E aí ele fala assim, não, você pode ir lá no seu gerente, você pega a semente de mostarda e você joga na mesa do seu gerente sem ele saber, que Deus vai fazer que aquele seu empréstimo seja aceito, que aquele financiamento seja aceito. Então, tudo magia. Só que pra isso você tinha que fazer o quê? Dar dinheiro. Tinha uma moça que chegou e começou a vender fitinhas vermelhas, né? Ela fala, não, que é carmesim porque ele representa o sangue de Cristo. Se você tiver isso no seu carro nunca vai bater. Se você deixar isso na sua casa nunca vai ser invadida. Eu tenho na minha casa, invadir a casa do meu vizinho, mas não invadir a minha. E sabe, ela começa a fazer isso, e só que você só recebe o quê? Se você der oferta. Gente, esse pensamento mágico eu acho muito engraçado. Que é bem o que o Fernando falou, sabe? O talismã. Essa jarra protege contra ladrões. Como que você sabe? Não tem ladrão nenhum aqui, né? Então, é óbvio. Tipo, parece que é um negócio fenomenal. Puta viés de correlação. Exato. E aí eles começam a vender esses talismãs, esses amuletos rituais, só que um precinho mais barato. Então, essa da fitinha, você dá uma oferta X ali. Não tem um valor mínimo. E você vai pegando, né, e participando desses rituais e vendo acontecer, e pessoas dão testemunhos, as pessoas estão falando o que aconteceu comigo mesmo. Eu comprei na semana passada e hoje, sei lá, eu tinha um caroço no cu e saiu, sabe? Tipo, começa a ter coisas assim, tipo, que vai comprovando cada vez mais esse poder e como isso funciona, né? Então esse é o comércio mágico que vai rolando lá dentro, que é uma das etapas. Eu acho que, só para explicar, que a gente falou de viés de correlação, né? E o viés de correlação é justamente quando as pessoas elas começam a acreditar que fenômenos que não tem nada a ver, tipo, não dependem um do outro, são completamente separados, a pessoa começa a achar que um interfere no outro. Um causa o outro. Exato, um causa o outro. Então, pra mim,
tudo que o Fernando tá falando é viés de correlação, né? É justamente isso. Olha, se você comprar minha pedrinha de semente de mostarda, seu empréstimo milionário, seu financiamento para comprar sua casa vai ser aprovado. Por quê? Porque comigo funcionou assim. E como tem muita gente, todo mundo vai comer, mas eu consegui também, eu consegui também, eu consegui também, eu consegui também. E aí isso cria uma sensação de unidade, né? Uma ilusão de que aquilo realmente tem uma causa e efeito. Não só isso, como eu tenho exatamente o envelopinho pra eu ganhar minha casa própria e meu carro próprio. Olha e vem só. com chaves de um carro e de uma casa. Cara, eu Hipotético. faria da minha vida a missão de... né, que é uma chave encomendada, hipotética, né? Hipotética. Tipo, Porque não senão é- eu ia achar esse Pra carro. todos os carros. Achar esse carro e falar, pronto, aí, ó, Deus deu pra mim. Eu tenho a chave. Então, mas o quantos símbolos você tem, né? Quantas coisas tangíveis você tem. Só que tudo isso é o quê? Você recebe isso, roubei, e bota dinheiro, bota lá e você vai receber a sua casa prometida e etc. Aí tem outra aliança aqui. Que eu roubei, tinha 3 cores, eu queria as 3. Falei, eu vou colecionar, né? Aí tem o azul, vermelho e a douradinha. Entendi. A douradinha é mais legal, hein? O cara é tão amarrado que ele tem 3, entendeu? Aham. Exato, Tá tão... uma pra cada mina. É a Madalena, quais são as outras? É segredo. Ah, tá. E aí... Nossa, eu acho que eu fui extra herege agora com essa do... Madalena. Ah, mas. E aí você tem, então, a preparação para a imersão em si, com as músicas, tudo que tá acontecendo, a comprovação de poder dele fazendo manifestação espiritual e sei lá o que. E aí essa própria pessoa chega para você e fala, olha, tem esse talismã aqui, tem essa sementinha aqui, isso funciona. Você acredita? Você vai começar a comprar. Você vai comprando. Então, o quanto isso vai, né? Aumentando a catarse para até o ápice, que é o grande ritual em si, que é a última etapa. E esse grande ritual, ele é o que mais eles intensificam. Eu lembro exatamente de um cara que, conforme ele falava, ele tava com o microfone e eu lembro, ele parecia literalmente um maestro. Aumenta o som aqui, aumenta lá, você faz tal coisa. E ele ia falando no meio e assim, ele ia dirigindo de uma forma que era um espetáculo maravilhoso, dentro do contexto, assim, um puta profissional, para aumentar ainda mais o espetáculo. Então, na hora que ele começava a gritar, ele levantava a mão assim, o cara do som ia aumentando o som da trilha sonora que tem no fundo. Então, sempre tem uma trilha sonora no fundo, sempre tem uma ambientação, é tudo pensado. E aí entra essa questão do grande ritual, né? Então, nesse grande ritual você tem algumas campanhas. Uma das campanhas que eu lembro que era muito interessante, era a do mergulho de Naamã. Eu tenho até um vídeo que eu gravei que eu tava lá. De Naamã? É o nome de um cara da Bíblia. Achei que era Namor, o cara do Pantera Negra. E aí ele tinha que mergulhar, ele tinha lepra, ele tinha que mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, e aí na 7ª vez ele levantou e não tinha mais lepra. Então, a ideia eles colocaram simplesmente uma piscina gigante no meio da igreja, e você tinha que pular no meio, você podia mergulhar nessa piscina e você seria curado. As pessoas às vezes levavam roupa de pessoas que estavam hospitalizadas para mergulhar essa roupa deles para eles serem curados lá. Então, Transmissão, que coisa boa. mas pensa que você tem um filho que está hospitalizado numa UTI, numa rede pública, que está morrendo, você vai fazer o quê? Sim. Porra, mas aí não precisava levar roupa. Pegava um frasquinho d'água, enchia com a água e Então, levava pra criança. Mas pô. aí você não precisa estar lá, né? A Health Comprando. Potion, Você não precisa estar lá comprando. a poção de cura. E aí você... E eles têm, sabia? É claro que com certeza eles têm poção de cura. Eu não sei porque eu já não entrei mais no site, mas existia um site deles com lojas, na lojinha com vários óleozinhos, com cada um tinha Qual um que é o nome? poder Deixa eu entrar específico. Eu tô Não. curioso demais. Não, eu preciso. Não desvia, peraí, faz aqui. Depois E aí ele joga. tem o olhinho da cura, o olhinho do amor, o olhinho da prosperidade. Aí você vai comprando, cada um tem um cheirinho e cada um tem um propósito, né? Um mágico ali, que vende na própria igreja. Então tem diversos produtos que eles vão vendendo. E aí tem... Eu não vou pôr o vídeo aqui, senão vai fazer mau barulho, mas talvez, se for permitido, a gente colocar esse vídeo no... É um vídeo deles mergulhando na piscina, né? Um lugar público, acessível, todo mundo tava filmando, filmei também. Ah, eu acho que não dá nada. E aí é interessante de ver que uma mulher que tinha uma enfermidade na perna, não sei qual que era lá. A perna cresceu? Ela era deficiente, ela tinha um problema na perna. Tinha gota. E aí ela mergulhou na piscina, ela saiu e escorregou, ficou pior ainda, tinha que chamar o bombeiro pra ela poder sair de lá. Então, né? Coisas... Põe o vídeo. Eu preciso muito ver isso. Não, vai Não, fazer mas uma não nessa parte. Não é essa parte do vídeo. Ah. O vídeo é só as pessoas mergulhando. Tanto que a primeira pessoa que mergulha é a própria bispa lá, que é a, tipo, tem um apóstolo que é o marido dela e ela é a segunda líder ali, né?
Oi, nossa, isso é outra coisa que eu não sei se foge muito, mas é sempre isso, né? Tipo, tem muita mulher dentro do evangelho, da religião evangélica que quer, tipo, pregar, e a igreja sempre dá um jeito de pôr um cara em cima dela, né? O homem tá sempre acima. Não tem, tipo, não tem lugar nenhum, e eu já vi, tipo, pastoras frustradíssimas porque elas querem pregar e é sempre, tipo, nessa coisa do show de abertura, é aí que as mulheres vão, sabe? A mulher é sempre o show de abertura ou o show de encerramento. Ela nunca é que vai dar a pregação principal. Nesse caso, ela dá, Ela assim, era? Assim, a questão é... Tem vários cultos que eram as mulheres que davam, elas eram a figura carismática lá, principal. Mas em questão de hierarquia, sempre é o homem acima, mas esse espaço tinha, pra não é que fosse a mesma coisa. Mas o máximo que a mulher chega a ser só tem uma bispa, né, e a ser pastora, mas apóstolo é um só, que é o dono de lá. Então, olha o quanto eles inovam. Se você for pensar na maior representante das igrejas neopentecostais, é universal, e o máximo que tem é bispo. Lá eu tenho um bispo e eu tenho um apóstolo. Então eu sempre vou... E teve uma igreja de um cara que tem puta influência nesse mundo mais neopentecostal apostólico, que ele queria colocar... Ele se autodenominar num cargo dele como arcanjo. Então cada um... Você entende? Essa luta por ego, por poder, pra chamar atenção. Daqui a pouco um deles vai falar, eu sou Deus. Eu sou Deus. Mas é isso. É isso. Então, nesse mergulho de Naamã era isso. Você tinha todo um cenário com água, tudo lá específico, vários rituais, mas o grande espetáculo que todo mundo esperava, e a piscina tava ali, todo mundo vendo aquela piscina, e as pessoas, quando falavam, agora vamos, as pessoas corriam para ser as primeiras a mergulhar nessa piscina. E era... Eu correria também, porque eu não ia querer ficar na água suja das outras pessoas. Não, eu tô pensando só, tipo, velho, a igreja acolhe morador de rua, tá ligado? O maluco tava lá, levou o dovezinho dele, porque eu vou mergulhar aqui pra pedir bênção e tomar um banho. Mas era interessante que as pessoas levavam garrafa e ficavam pegando a água que tava no chão e colocando nessa garrafa pra fazer alguma coisa com essa garrafa, com essa água, né? E do quanto você acredita que aquela água tem algum poder, né? O desespero dessas pessoas por uma solução. E aí tinha uma da rosa, que eu contei no último episódio, né? Então começava com R$1.000 o valor da rosa, ia pra lá baixando, até 500, até 100. Você tinha... o Vale do Sal. Nossa, esse Vale do Sal era muito engraçado. Que não sei porquê, mas eles colocavam vários sal grosso no chão. E você tinha que passar caminhando nesse Vale do Sal, enquanto os pastores estavam lá na lateral orando por você. Mas era sal grosso, tipo, o pacote do sal grosso, ou eles tacavam o sal? Sal. E faziam um corredor de sal grosso. Sal grosso é de que religião, né? De que a gente vai usar como uma forma de você tomar um banho de sal grosso. E você passava em cima como fosse uma forma de libertação também. E o sal grosso ali, uma trilha de sal grosso na frente do palco. Então, um palco na frente, todo mundo vendo e todo mundo esperando aquele grande ritual, que era o ritual máximo, que eu teria o efeito máximo daquilo que eu procurava. Então, se a campanha chega aqui, faça isso, acontecerá. Então é aquilo que eu estou esperando. E isso vai sendo comprovado e intensificado do início ao fim. E aí tudo mediante pagamento, né? Então você tem que pagar para poder participar, tem que pagar para poder passar. Alguns não, mas a maioria sim. E eu acho que o mais intenso assim que eu vi nessa catarse foi exatamente essa queda das muralhas, porque todo mundo tinha que começar a marchar. Então você tinha que bater forte a perna no chão, enquanto as pessoas saíam andando e correndo com essa Arca da Aliança, e as pessoas tentavam tocar na Arca da Aliança, e eu pensando, mano, quem tocar na Arca da Aliança morre. E eles tentando tocar, que as muralhas que estão impedindo a minha vida se caiam, quebrem, e eu consiga, né, com a conquista que eu tô esperando. Isso vai gerando essas grandes catarses bizarras nesses momentos. Você tinha essas catarses ao longo de toda o grande ritual, o grande espetáculo, né? Mas nesse ritual era o ápice, sabe? Era quando as pessoas falavam que chegou o grande momento, né? Então tinha uma intensificação de manifestação espiritual, de possessão demoníaca, piriri pororó. Então a gente separa tudo isso como essa inovação, né? Então a conclusão que a gente dá para tudo isso é que essas instituições atuais, elas funcionam como o que a gente chama de um pronto-socorro mágico. Então eu preciso de uma instituição à qual eu pertenço. Eu preciso de um lugar, e quando eu precisar de um milagre, quando eu precisar de um benefício, precisar de alguma coisa, eu vou ali como uma forma de ajuda. Como que ela se destaca? Com as inovações do hibridismo das 3 ondas do pentecostalismo. Então ele pega o que deu mais certo.
Então, no pentecostalismo clássico, deu mais certo. Manifestação espiritual intensa. Isso que deu certo. No deuteropentecostalismo, o que deu certo? Focar muito em cura e propagar por mídias. No neopentecostalismo, o que deu certo? Teologia da prosperidade. Foco muito nisso. E que na vertente apostólica, o que dá certo? A exacerbação e a utilização de questões judaicas do Velho Testamento como rituais mágicos. Então ele pega todas essas grandes questões que funcionaram, sincretizam e criam algo novo. Então, coloco o título de apóstolo, eu coloco esses itens judaicos, eu começo a comemorar cerimônias judaicas, feriados judaicos, eu começo a criar cenários, ambientes figurinos muito específicos para cada campanha. Então você começa a criar uma inovação no mercado religioso. Então começa a atrair cada vez mais pessoas, porque o que eu ofereço aqui, a igreja dela não oferece, e o que a igreja oferece, eu também ofereço. Então ali onde tem mais coisas, onde eu tenho mais reforçadores, onde eu tenho mais possibilidade de conquistar aquilo que eu preciso ou que eu quero. Então a gente fala que antigamente as pessoas elas obedeciam às figuras eclesiásticas pela autoridade que eles tinham. Não necessariamente por um autoritarismo, mas porque acreditavam. Hoje eu preciso de todo um espetáculo. Eu preciso de magia, preciso de ritual, eu preciso de um cenário, eu preciso de figurino para eu estar aqui, senão eu não fico. Então é sempre uma inovação do sagrado, né? Então estou sempre inovando, trazendo novos conteúdos, trazendo novas campanhas para continuar mantendo essas pessoas motivadas para estarem aqui, porque a magia é isso, é cliente e o indivíduo que oferece o serviço ou o produto. Então, como é clientela, eu tenho que inovar os meus produtos para a clientela continuar. Porque ele já não funciona mais como uma instituição religiosa, mas como um templo mágico. Uhum. E aí essa é a grande diferença até então, dessa inovação que estava crescendo nesse cenário religioso. Nossa, eu falo um negócio meio cruel aqui. Aí, não, você já esqueci de falar isso aqui, lá do Coração de Pedra, né? Que ele fala, era também de relacionamentos, era também de família, ou de pessoas que não queriam aceitar Jesus, então tinha o coração de pedra igual o faraó. Aí você tinha isso aqui, você ia levar pra casa da pessoa, escondido, você ia quebrar esse coração de pedra na casa da pessoa, e Deus ia resolver isso aí. Aí você tinha que fazer todo esse ritualzinho, tinha esse adesivo aqui. Ele dá um adesivo e o bagulho de aluguel, hein? Ó, pra você conseguir pagar seu aluguel. E aí você... Plenitude do trono de Deus. E aí você tem o Salmo 70, e ele fala, você cola na sua porta da sua casa, e todo dia você vai acordar, acho que era durante 7 dias, ou não lembro quantos dias que eram, e você tinha que ler esse salmo todo dia, e aquilo que você queria, Deus ia te dar. Então tinha campanha de, 50 dias, você tinha que fazer tal coisa por 50 dias e ia acontecer. Então sempre tinha vários rituais que eles iam oferecendo. Aí você tinha um caderninho que eles davam lá a campanha das portas abertas. Esse aqui o Marco Feliciano tava lá. Meu Deus, e aí você perdeu a chance de... Enfim. Aí você vai escrevendo, cada vez você vai escrevendo tipo, o que você quer e vai orando, sabe? Tipo, e como se Deus fosse ler e falar, Deus é Papai Noel, né? Não, você escreve um bilhetinho, coloca na janelinha ali pra você. Essa é uma treta que eu já vi de muito crente que fica tipo, não, Papai Noel é uma figura profana, né? Porque tirou o nascimento de Cristo. Porque Cristo não nasceu em 25 de dezembro. No caso, Exato. E uma... Não é que o Fernando pegou mais um bagulho, mas é um coração de pedra. Guarda meu coração de pedra, deixa ele aqui. Pô, dá um dos seus corações de pedra pra Juliana, acho que ela merece. Não, é já de acendeu. Jesus. É de Jesus. Quê? Ela já tem o dela. Enfim, uma coisa que eu achei interessante, que eu fui dar uma pesquisada do porquê que... certas mudanças, né? Do porquê que tá acontecendo essa mudança. Porque o que a gente tem visto é um maior individualismo, né? Então, assim, é isso. A igreja, ela vai constantemente se editando para alcançar o fiel. Por quê? Porque a gente teve uma perda do poder autoritário da igreja, do poder autoritário das crenças religiosas, exatamente porque começou-se a ser mais plural. Então, hoje em dia, muitas pessoas se identificam como ateu, agnóstico ou sem crença definida. Então, assim, não filiado a uma religião específica. É o que eles chamam de crer sem pertencer. É isso que eu acho, é isso que eu ia falar, que era o meu argumento cruel, né? De que eu tô vendo toda essa coisa, essa movimentação da igreja, mas no fundo isso me deixa feliz, porque mais e mais pessoas estão largando a fé, né? Estão, tipo,
buscando outras formas de expressar isso, não vou dizer largando a fé, mas não estão mais dependendo do sistema da igreja, tá ficando cada vez mais aceita aquela pessoa que é isso, tipo, eu acredito, mas eu não vou em nenhum lugar, eu não faço nada, se eu faço na minha casa, da minha forma, e dane-se, eu não dependo de uma figura da igreja, porque eu vejo muito esse problema de que, da mesma forma que a gente brinca de que os militares estão só esperando para voltar para o poder, eu penso a mesma coisa da igreja. A igreja está só esperando para voltar a fazer parte do sistema político, a voltar a ter o poder hegemônico que ela tinha antes. E a gente precisa urgentemente tomar as rédeas da cultura social para impedir que isso aconteça. Porque assim, já tem bancada da Bíblia, é um negócio que é abominável, não deveria existir, e a igreja tá sempre em busca desse poder, né? Tudo isso daí, eu acho que é maquinação para a igreja não perder o pouco que ela ainda tem. Mas eles estão sempre fazendo investimento, sempre fazendo campanha para voltar para o poder. E essa igreja é tão influente que nessa época o Temer era presidente, né? Uhum. E eles foram até o Temer, tem vídeo com o Temer, o Alckmin foi lá na igreja, o Dória foi na igreja, o Marco Feliciano foi na igreja. Então eles têm influência e poder político também. Então imagina que eu olho para esse líder religioso, eu acredito que ele é um enviado de Deus, que tudo que ele fala é verdade, que ele tem poderes espirituais, etc e tal, ele fala, vote em fulano. Eu voto no fulano. Eu voto no fulano. E ele traz o fulano pro palco dele pra falar, o cara ajuda a gente e tal. Ele está aqui, né? Ele está aqui. Mas eu achei interessante isso porque aí eu fui dar uma pesquisada de se a gente está tendo essa diversificação, né, de denominações, então do que as pessoas se intitulam e acreditam e etc. O que a gente tem visto muito é um certo... Como é o nome? Assim, que agora as práticas religiosas elas estão muito mais individualizadas, personalizáveis e flexíveis. Uhum. Então, assim, isso tá tendo um shift, porque o que a gente tá vendo, assim, em crescimento, se a gente for pensar mais numa toada mundial do que no Brasil, porque a gente tem uma diferença grande nesse sentido, é a diversificação e o aumento de práticas como yoga, meditação, mindfulness, que são o quê? Podem ter uma vertente religiosa, então é uma forma de você se ligar com alguma coisa, uma forma de você praticar alguma coisa espiritual, só que ela é única, né? Então ela é individual, você pode fazer sozinho, você pode fazer no momento que você quiser, e isso que agora as religiões elas estão encaminhando. Então quanto mais os rituais forem individualizados e personalizáveis, mais isso vai se propagando. Eu achei interessante essa toada, porque representa meio que uma onda mundial, né? Dessa questão da individualidade e da personalização de tudo, Uhum. né? Eu achei interessante isso. E aí eu até fui pesquisar mas como então a religião, que é uma ideia de você unir pessoas, né, e equalizar as pessoas no mesmo propósito, como é que ela está sendo individualizável, né? E aí a ideia é, ainda que ela seja uma prática ritual individualizada, o fato de você estar fazendo e outra pessoa fazer a mesma prática, então outra pessoa que faz yoga, outra pessoa que faz meditação, isso faz com que vocês se conversem e se unam nesse sentido. Então ainda assim a religião ou o aspecto espiritual continua unindo pessoas nesse propósito. Mas eu acho interessante que eu acho que o conceito de religião e de espiritualidade... De espiritualidade não, porque muita gente não entende o conceito de espiritualidade. Mas de religião, principalmente, ele está se dissolvendo de uma forma muito bizarra, porque é o que muito que você falou, tipo, yoga é uma prática espiritual, ele tem um fundo religioso ali, tipo, aqueles exercícios não são... eles ajudam com flexibilidade do corpo, etc. Sim, mas tem uma explicação espiritual do porquê que aquilo é feito da forma que é feita, a importância de cada um daqueles exercícios. Meditação é a mesma coisa, tem todo um arcabouço espiritual por trás daquilo, de o que você faz, de atingir a iluminação, tem muita coisa por detrás disso. E hoje em dia o que tá mais acontecendo, e é um fenômeno que eu acho muito bizarro, é isso, tipo, eu sou crente, mas eu vou lá fazer yoga. Uhum. E você fala, cara, mas yoga é outra coisa, sabe? Depende de outra coisa, que acredita em outra coisa, tem uma outra visão de homem. Mas eu vou só pelo exercício. Tipo, o fenômeno em si da religião tá se dissolvendo, não existe mais, tá virando só a prática. Então, não tem mais a parte... Tanto que muito instrutor de yoga não fala da parte espiritual do negócio, só faz os exercícios. Por quê?
porque virou um negócio mecânico, não depende mais da crença. E eu acho que a igreja tá entrando nesse buraco, sabe? Tipo, a crença não é mais importante. O que tá sendo importante agora é o fenômeno, é o bagulho rápido, é justamente a magia, o ritual que você faz, porque aquilo não tem mais significado, não tem mais nada por detrás. Eu só preciso causar um reforço, causar a sensação de que você está tendo algum ganho físico palpável e imediato. Porque se eu vou tentar depender da crença, de te ensinar alguma coisa que talvez guie sua vida, a pessoa não fica. E isso tá acontecendo com muita coisa, que tá largando as coisas de um jeito muito bizarro. Então a galera fala, pô, aromaterapia, incenso, tudo isso tem fundo religioso, mas ninguém sabe. Então é tipo, eu vou colocar um incenso de tal coisa porque alinha as energias. Mas que energia? Os chakras, é de uma religião específica. A energia é de outra religião específica. É do médium, sabe? Então a galera cita tudo isso daí como se fosse um negócio etéreo, espiritual, que não tem nome, não tem forma. E isso permite que as pessoas, eu acredito em 20 coisas ao mesmo tempo, mas eu não sigo nenhuma, mas eu faço. Então, tipo, eu vou pôr o sal grosso na porta de casa porque eu acho que isso espanta mal olhado, espanta espíritos ruins. Tá, mas que tipo de espírito ruim? De que tipo de religião? De onde eles vieram? Não sei. Então, o negócio tá super raso, sabe? Tipo, é muito bizarro, porque você conversa com uma pessoa que estuda muito qualquer tipo de religião, e você percebe que não, as coisas têm nome, sabe? Tipo, quando eu conversei com pessoas da igreja evangélica mesmo, eles falaram, cara, não tem essa de espírito ruim, quando você morre, sua alma fica vagando. Não existe. A gente não acredita nisso. Então, se alguma coisa te possui, se alguma coisa fala com você, é um demônio, é uma entidade, é uma coisa maligna que tá falando com você, porque só existe as duas coisas, só existe o Espírito Santo e o demônio. Então não tem como ter, é um morto falando através de... Não, é um demônio falando através... E para eles é assim, e é assim que a crença acontece. Mas isso é uma pessoa que estudou mais ou menos a própria crença. Você pergunta para outras pessoas, que, tipo, essas meio que, tô lá só porque eu estou... existe espírito? Existe. Pô, tem psicografia, funciona? Pô, funciona. E não entende as regras da própria crença, sabe? Eu acho isso muito, muito bizarro. Porque é tudo moldado ao indivíduo. Eu não vou acreditar no que me falam, eu vou acreditar no que eu quero. Então, e essa é a secularização, é o individualismo, é tudo... Tem um termo pra isso que é criado exclusivamente pra você. Personalizado. Fé personalité. Seria quase personalizado, tipo... Por isso que é o crer sem pertencer. Eu vou acreditar naquilo que eu quero. Eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler. Eu acredito em Jesus. Pra mim, Jesus, ele... o cristianismo é 100% isso. Beleza, mas tem diversas outras passagens que falam que aquilo que você... Não, Deus é só amor. Tá, mas a Bíblia fala que Deus também é justiça. Mesmo você pegar no Novo Testamento. Então, mesmo que ele ame o indivíduo, se o indivíduo faz algo errado, o que acontece? Tem uma vertente do cristianismo que chama universalismo, se eu não me engano. Que todo mundo tá salvo. Jesus morreu na cruz, geral tá salvo, não importa o que você fez, Hitler tá salvo, todo mundo tá salvo. Tipo, foda-se, todo mundo tá salvo, não existe inferno. Só que aí outros não, mano, mas tem diversos relatos que falam sobre isso, diversos relatos falam que pessoas que fazem isso vão ser punidas eternamente, etc. Não, mas Deus é amor. Então, eu só vou olhar para aquilo que eu quero. É tudo enviesado, é tudo adaptável ao meu querer, à minha vontade, o que me faz bem, o que eu quero acreditar. Então é sempre deturpado, né? Então... Por isso que tudo perdeu autoridade, tudo perdeu os seus fundamentos. Então eu modelo o que eu quero, pinço uma coisa dali, pinço uma coisinha daqui, pinço uma coisa daquele, porque é o que eu quero acreditar. Tem o direito. Beleza. Aí você vê crente tampando o umbigo pra se livrar de energia ruim. Mas aí eu acho uma coisa interessante, porque esses dias apareceu pra mim, eu sigo muitas páginas de mulheres que advogam por tá tudo bem não ser mãe, né? Então, tipo, eu sigo algumas mulheres nesse sentido. E aí apareceu esses dias pra mim uma postagem falando de uma igreja, eu não vou lembrar qual ordem aí de nada disso, mas que trouxe que tá tudo bem você não procriar, porque afinal Jesus também era solteiro. Então, assim, o quanto que a religião, no geral, ela ainda assim tenta desesperadamente abarcar os fenômenos que estão nascendo na sociedade, entende? Então, a gente tem visto, por exemplo, a questão
da procriação, principalmente. Então, essa eu achei ótima, que, tipo, trouxe isso de tá tudo bem você não procriar, porque Jesus também era solteiro, Jesus também não teve filhos e tá tudo certo, assim, a gente te aceita sendo assim, você não tem uma obrigação de procriação. E a questão, por exemplo, da homossexualidade, etc., o quanto que não é que ela está abarcando, mas o quanto que isso se torna um problema. Então é como se fosse tipo um corpo estranho que a gente tem que abarcar de alguma forma. Entende? Então tem que fazer sentido dentro da religião depois de algum tempo. Quando isso faz parte da sociedade de uma maneira mais constante, então quando a gente vê um movimento, por exemplo, de libertação sexual, um movimento forte de não obrigação da família e etc., a ideia, a tendência é que a religião ela vá abarcar isso de alguma forma, porque ela está sempre tentando nicho de puxar mercado, a sociedade. Né? É uma galera que eles precisam acoplar a crença. Eu achei muito louco isso, assim. Quando eu vi essa de Jesus, eu falei, olha só que coisa. Não, eu tô em preparação para esse episódio, eu tava vendo muito canal de youtuber crente. E justamente para ver essa coisa da magia, né, de como eles funcionam atualmente, né, eu fiz questão de ver muito adolescente, jovem, sabe, tipo, eu falo adolescente jovem, mas é bizarro, que a gente, tipo, eu tenho 26 anos, já tô no meu segundo filho casado, e eu tô tipo, Jesus amado, não quero, Deus me livre, mas pessoas jovens, né, e eu até queria que o Fernando explicasse um bagulho, porque é um negócio que eu entrei em contato, mas eu entrei em contato de uma forma muito rasa, porque eu não queria me aprofundar, porque pra mim era vespeiro. Que é o negócio das profecias, né? Tipo, todos os adolescentes, jovens falando, tipo, gente, mas o que fazer quando você ama muito seu namorado, mas Deus fala que ele não é o cara da sua vida? O que fazer quando não é a hora? E todo mundo, todo esse discurso, sabe? De tipo, gente, você tem que acreditar no seu profeta, no profeta da igreja. Então começou a namorar, conhecer o cara antes de vocês namorarem, vai na igreja e pergunta pro profeta, pergunta pra pessoa, que ela vai te falar se é de Deus ou não. Aí outra pessoa fala, não pergunta pra ele, porque Deus vai falar no teu coração se é o cara certo ou não. Então você não precisa saber da opinião do profeta. E eu fiquei, gente, como assim, sabe? Tem uma fiscalização pra você namorar. E é muito bizarro, porque esse bagulho da profecia é pra tudo, sabe? Tipo, é quase o oráculo da Grécia, de tipo, você vai comprar a casa nova? Não, pergunta pro profeta se é a casa pra você, se é a casa que Deus escolheu pra você. Você tem que saber se é vontade de Deus ou não, porque se não for vontade de Deus vai dar errado. Então ele tem sempre essa questão de que, porque assim, quando a gente fala de namoro e de casamento, tem a crença de que Deus prepara uma pessoa específica pra uma pessoa específica. Então é literalmente a tampa da sua panela ali, né? Então, e tanto que eles falam que namoro de crente é namoro pra casar. Então quando você começa a namorar uma pessoa, não é porque eu vou conhecer, vamos ver se dá certo, não. A gente vai casar. Então, aprendi isso da pior forma possível. E então você acaba precisando ter essa certeza se é essa pessoa certa ou não. Então não necessariamente é profecia, mas é no sentido de você ter um guia ali espiritual, vamos dizer assim, que seria esse líder religioso, onde ele vai estar te ajudando, ele vai te aconselhar, porque cada vertente religiosa vai manifestar isso de alguma forma específica, né? Então, vertentes mais clássicas, elas vão ser, no que eu me recordo, muito mais foda-se. Você não precisa de uma profecia específica. Precisa se comportar certinho, é comportamento. Precisa vir pra igreja, precisa fazer isso, se então é de Deus. Então precisa ser uma pessoa reta, justa. Quando você vai pra essas questões mais justas, segundo ele, né? Não, é que você fala reto, eu lembro do Jesus endireitou, desculpa, eu não consigo. E aí quando você vai nessas igrejas mais com líderes carismáticos, etc., você tem campanha de oração, você tem... tem até, não é viagens, são tipo acampamentos, algo assim, eu tenho um nome pra isso, tipo, em que são de casais, sabe, pra ver se dá certo, tipo retiro. Você tem coisas mais específicas, que até às vezes é legal, porque eles começam a ver o que é saudável ou não num casamento, assim. Então, isso eu acho até, assim, em tese, uma prática interessante, né? Que É sempre com a mulher submissa, tá? eu sei. É uma prática super interessante, que vai ensinar as mulheres a serem submissas. Exato. Né? Não, mas não é nesse sentido, mas no sentido de... Eu acho que é no cristianismo mesmo que tem aquele... Não tem um curso que você tem que fazer antes de casar?
tem um negócio assim. Eu acho que Isso é no toda catolicismo. no catolicismo todo. Não sei se é bem um. Porque eu não sei se é obrigatório, mas é tipo. É obrigatório. Se você for casar na igreja católica, você é obrigado a fazer isso com um padre. Então, Tipo um não sabia. cursinho, assim, de. E isso, teoricamente, né, assim, se for pensar só na ideia, é uma ideia genial. Porque, assim, você vai ensinar coisas. O que você pode esperar e o que você não pode esperar de um relacionamento. Né? Assim, o que seria certo e o errado dentro de um. Mas se você aprender isso quando você vai casar, eu acho meio tarde, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Porque pensa que a pessoa cresce numa comunidade fechada, às vezes ela aprende Então, que a questão é a igreja faz isso desde sempre. Então. Senão ela aprende que um certo abuso é normalizar. Mas aí como que eu dentro de um relacionamento abusivo já com um casamento marcado, porque isso é um casamento marcado, eu vou falar, ai beleza, vou embora. Vou mudar de ideia aqui. O que eu ia falar? Eu ia falar um bagulho bizarro. Tá, por que eu perguntei desse Eu namorei bagulho? uma crente. Não, mas é por isso. Por que eu perguntei desse bagulho da profecia? Eu fui atrás disso com esse pensamento específico. Profetizaram alguma coisa? Não, eu queria que profetizassem, porque eu sou o capeta, né? Então eu queria. Porque a família dela conhecia uma mulher que ela tocava na pessoa, rezava e Deus dava visão. Então ela via se o relacionamento dava certo ou não, se era pra ser ou não era. Só que a família da minha ex-namorada super acreditava nesse bagulho, mas a minha ex-namorada não. Porque o ex-namorado da minha ex-namorada era filho de pastor. Então era o casal que era pra ser, né? Então, quando a profetisa aí lê o futuro, babá, e é muito bizarro eu falar isso, que parece que ela leu um tarô, mas quando ela viu o futuro lá, orou, babá, falou que era pra ser, que não ia nada de separar os dois, que ia ser o casal, babá, e deu merda. Então, minha ex já não botava muita fé, não acreditava nesse bagulho. Só que como eu sou o demônio e eu quero que essas coisas aconteçam comigo justamente pra eu poder falar que eu não acredito, eu morria de vontade dessa mulher dar a minha profecia. Eu falava, puta, eu quero que ela veja meu futuro, eu quero saber o que ela vai falar de mim. Pensou o Rafa com, sei lá, 40 anos virando crente, vira pastor? Já pensou? Nem foder. Se virar, já saibam que a igreja é pra lavar dinheiro. Ele nunca vai falar pra gente, mas... Exato, vocês podem ter essa certeza. Mas eu queria muito, cara, porque... E era bizarro, porque tinha dias que ela falava, tipo, vem aqui na minha casa. Eu falava, não rola. E aí era nesse dia que a filha da puta aparecia de surpresa na casa da família dela. Mas como é chata, né? Dava de... Porra, não, mas deixa em paz em casa. Mas era sempre assim, tipo, as amigas da igreja brotavam do nada. E quando aparecia, era tipo, o dia inteiro virava o rolê da igreja. Tipo, vamos fazer chá pra falar sobre Jesus o dia inteiro. Só que eu ficava muito puto, porque eu queria, sabe? Tipo, tiveram poucos cultos que falaram, a mulher vai estar lá, a profetisa vai estar lá. Eu falava, puta, eu vou. Se a profetisa vai estar lá, eu vou com vontade, que eu quero ouvir, eu quero saber o que ela vai falar, que maluquice que ela vai brotar da minha vida. Porque, pra mim, o teste supremo era, eu sou ateu. Se essa mulher descobrir que eu sou ateu, sem saber que eu sou ateu, aí beleza, aí eu considero. Mas nunca ia acontecer. Mas eu tinha muita essa curiosidade. E aí o Fernando comentando, eu fiquei pensando, cara, eu acho que minha ex devia ter um medo do caralho de pegar essa profecia e tipo, ela ia saber que não era eu, tá ligado? Se ela acredita naquilo. Porque não tinha como, sabe? E é muito bizarro ver como as pessoas orientam a vida delas pra isso, sabe? Tipo, putz, eu posso estar no relacionamento, eu posso estar me sentindo bem, eu posso estar gostando da outra pessoa, blá, 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 blá. Não, se a profetisa falou que não é de Deus, acabou. Termina, sai, separa, vaza. E, isso é muito bizarro. Eu não consigo aceitar um negócio desse. De tipo. É bem comum. Tem um conhecido meu que ele namorava uma menina da igreja dele lá, que era apostólica também, essa igreja dele. Isso porque ela era da igreja, né? Porque não, os dois eram da igreja. Namorar alguém que é de fora da mesma igreja. Imagina, deve ser o E caos. aí fizeram um culto na casa dele, aí uma mulher também, deve ser a minha mulher, profetizou falando que os dois iam casar, e ele tava pensando em terminar, ele tava falando pra mim naquela época. Os dois vão casar, é de Deus, isso, sei lá o que. Aí ele continuou nessa relação. Aí traiu ela com várias mulheres e terminou e casou com outra. Com a profecia de que eles iam casar e ficar juntos. Casou com a profetisa. Traiu com a profetisa, tá ligado? Ou valeu pra cobertar. Jesus amado, a gente tá sendo muito herege hoje. Então, mas é porque essa é a grande diferença entre cristianismo e crente. Que ele vai fazer o que quiser, acredita o que quiser, pega recortado, interpreta da forma que quer, tira a passagem do seu contexto, pega um versículo isolado e interpreta da forma que quiser. O cristianismo de hoje não é cristão. Doido. Mas eu acho que é a melhor forma de definir, né? Porque
Eu acho que mesmo a igreja católica, que em teoria é o secular, né, o mais tradicional, ainda assim eles metem o louco, né? Ah, é, e tinha a pulseirinha aqui, velho. Pulseirinha dá pra me proteger. A gente posso usar aqui. Você tem que usar que nem a pulseirinha do Constantine, o colarzinho do Constantine, que afasta os demônios. Usa como tornozeleira pra ficar igual certos líderes religiosos também. Aí é bom, hein? Pastor, por que aqui você tem uma pulseira no tornozelo? Por que você tem um Apple Watch no seu? Eu acho que é isso. Então fiquem com Deus. Qual deles, né? Será? Exato. Personalizável, você pode criar o seu Deus. Exato. Hoje em dia você pode ser seu próprio Deus também. Seu Deus pode ser um fur animal de pelos azuis e roupa do Sonic. E tá tudo certo. E até a próxima, se Deus quiser.